Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da LINDB. Importantíssimo, hein, pessoal? E agora nós vamos entrar num dos pontos mais importantes do nosso estudo. Nós vamos falar um pouco sobre o pragmatismo no âmbito do direito administrativo. Pessoal, esse é um ponto extremamente relevante, porque ao estudarmos o artigo 22, parágrafo 2º, a gente viu que ao aplicar as sanções, sendo consideradas a natureza, a gravidade da infração, os danos que dela provierem para a administração, agravantes, atenuantes e antecedentes, nós vimos que o grande objetivo é ter as sanções como um caráter instrumental, de natureza instrumental, afastando-se de um caráter, de um propósito eminentemente redistributivo, de sancionar por sancionar. E aí nós vimos que esse enfoque instrumental das sanções refleteria uma abordagem pragmática na administração pública, onde a sanção não visa primariamente a punição, mas sim ao estabelecimento de um mecanismo eficaz de controle e orientação comportamental. Então, o que eu quero a partir de agora com você é aprofundar um pouco essa ideia de pragmatismo no âmbito do direito administrativo, pois você pode, de fato, ser chamado a dissertar sobre pragmatismo no âmbito do direito administrativo, no âmbito da administração. Pessoal, o conceito de pragmatismo, embora não seja uniforme, embora não haja uma uniformidade no conceito, venha cá, é possível reconhecer a ideia, o conceito de pragmatismo através de três elementos, de três atributos essenciais. São eles: o antifundacionismo, segundo, o contextualismo e terceiro, como nós já vimos, o consequencialismo. Perfeito? O consequencialismo. Então, com base nesses três elementos, nesses três fundamentos, nós chegamos a um conceito, a uma ideia do que se entende por pragmatismo. Então, o pragmatismo é então fundado nesses três pontos: antifundacionismo, contextualismo e consequencialismo. Talvez, daqui acerca do pragmatismo, a grande novidade, pelo que a gente já conversou, é falar no antifundacionalismo, né? Pessoal, eu coloquei antifundacionismo, é antifundacionalismo, ok? Antifundacionalismo, aqui é o termo correto. Esse antifundacionalismo rejeita a presença de quaisquer entidades ou concepções metafísicas. Afasta-se concepções metafísicas rígidas e inalteráveis. Anote isso. A ideia do antifundacionalismo
vai afastar, vai rejeitar a presença de conceitos, de concepções que sejam metafísicas, rígidas e inalteráveis no âmbito do direito. Ao contrário, né? O que se quer, o que se enfatiza é a flexibilidade das normas jurídicas, as quais devem se adaptar continuamente às mudanças sociais, rejeitando a ideia de verdades absolutas e imutáveis. Quando você for chamado a dissertar sobre o pragmatismo no âmbito do direito administrativo, o que a prova vai querer de você é trazer essa ideia da Lindbe, que afasta exatamente essas questões de conceitos, concepções imutáveis, rígidas, absolutamente abstratas, metafísicas. O que se quer é trazer para o caso concreto a aplicação da norma, de forma que nós temos a possibilidade de moldar, flexibilizar, afastar a rigidez, afastar aquele formalismo excessivo para trazer a flexibilidade, a adaptação contínua às mudanças sociais. É isso que deve ser objetivado na interpretação de uma norma, é isso que deve ser feita numa decisão controladora, seja na via judicial, seja na via administrativa, é isso que deve ser feito num parecer jurídico quando vai se analisar um processo licitatório, enfim, um PAD, um processo administrativo disciplinar. De fato, eu preciso aplicar a norma ao caso concreto, mas eu não posso fazer uma aplicação rígida e imutável absolutamente de maneira indistinta. Eu preciso considerar a evolução social da coisa. É aqui que se encaixa o antifundacionalismo. Perfeito? Bom, subsequente, nós vamos ter o contextualismo, que cá entre nós, nessa altura já do que nós já estudamos sobre a Lindbe, você já tem uma ideia do que seria esse contextualismo. A ideia do contextualismo se baseia na necessidade de analisar e considerar as consequências fáticas e pragmáticas específicas de cada caso. É analisar as consequências, notadamente fáticas e pragmáticas, de cada caso. E aí veja como esses conceitos se interagem. Quando eu faço a análise fática, pragmática de cada caso, eu afasto por inteiro a ideia de conceitos imutáveis, sem aplicação, sem a adaptação à realidade social. Se afasta, pessoal, com a ideia do contextualismo, se afasta de uma interpretação puramente teórica ou abstrata do direito, focando na realidade prática e nas particularidades de cada situação. Como tudo eu disse a você, está conectado, tem uma relação com o outro, é por isso que nós vimos, por exemplo, que é necessário, ao declarar a nulidade de um contrato, ato, processo, que se considere as consequências práticas da decisão, mas também os obstáculos e as dificuldades reais enfrentadas pelo gestor. Esse é o contextualismo, é trazer o gestor, é trazer o poder judiciário, é trazer o Tribunal de Contas para a realidade a que ele está inserido, considerando os obstáculos e as dificuldades reais enfrentadas. Terceiro pilar, o consequencialismo, que nós já acabamos estudando, né? O consequencialismo, como nós vimos,
incentiva, uma perspectiva voltada para o futuro, considerando os efeitos e repercussões a longo prazo das decisões. Em contraposição a uma visão que prioriza a fidelidade a precedentes ou a tradições jurídicas já estabelecidas. Em suma, pessoal, o pragmatismo na administração se configura por uma abordagem dinâmica e adaptativa do direito, das normas, das interpretações, antifundacionalismo, que valoriza a realidade prática, a mudança social, o contextualismo, e as consequências futuras nas suas interpretações e aplicações, o consequencialismo. Então, ao definirmos o pragmatismo no âmbito do direito administrativo, no âmbito do direito público, nós vamos precisar passar nesses três pilares: no antifundacionalismo, no contextualismo e no consequencialismo. Ao pedir para você dissertar sobre pragmatismo e correlacionar com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é trazer o conceito desses três pilares: antifundacionalismo, contextualismo, consequencialismo e, consequentemente, trazer os dispositivos da LINDB, notadamente artigos 20, 21, 22 da lei. Perfeito? Pois muito bem. Bom, vamos lá, vamos continuar o nosso estudo para fecharmos o estudo dos demais dispositivos. Trago para você o artigo 23, que vai dizer que a decisão administrativa, controladora ou judicial, que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de forma proporcional, equânime e eficiente, sem prejuízo aos interesses gerais. É, mais uma vez, preocupação na efetivação da segurança jurídica. Decisão que estabeleça interpretação ou orientação nova sobre um conteúdo que é indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento. Olha aqui, pessoal, deve haver um regime de transição. Eu não posso pegar ninguém de surpresa. Não é isso que nós estamos vindo estudando nesses nossos vídeos aqui de LINDB? É isso que a gente vem estudando. Ninguém pode ser pego de surpresa. Então tem que ter um regime de transição. Veja que é necessário que seja previsto um regime jurídico de transição, que dê tempo e meios para que realizem a conformação, segundo parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tal qual tem se dado em matéria de modulação de efeitos nas declarações de inconstitucionalidade e, mais recentemente, com mera modificação de posicionamento dominante do STF. Só que aí vejam, quais seriam os requisitos para a aplicação desse regime de transição? Aí a gente lista aqui 5 requisitos. A decisão administrativa, controladora ou judicial deve estabelecer uma interpretação ou orientação nova. E considera-se nova interpretação ou nova orientação aquela que altera o entendimento anterior consolidado. Veja, pessoal, essa interpretação nova deve recair sobre uma norma de conteúdo indeterminado. E por conta dessa interpretação é imposto um novo dever ou um novo condicionamento de direito. E aí o regime de transição
mostra-se, no caso concreto, indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente. A imposição desse regime de transição não pode acarretar prejuízo aos interesses gerais. Perfeito? Bom, ainda necessidade de que haja uma decisão motivada. A instituição do regime de transição será motivada. Artigo 6º, parágrafo 2º do decreto. A motivação considerará as condições e o tempo necessário para o cumprimento proporcional, equânime e eficiente de novo dever ou do novo condicionamento de direito e os eventuais prejuízos aos interesses gerais. O que precisa ser previsto nesse regime de transição? Aí é o artigo 7º do decreto. Deverá prever os órgãos e as entidades da administração e os terceiros destinatários, as medidas administrativas a serem adotadas para adequação à interpretação ou à nova orientação sobre norma de conteúdo indeterminado, e o prazo e o modo para que o novo dever ou novo condicionamento de direito seja cumprido. Perfeito? Isso é o que precisa vir no regime de transição. Bom, seguindo, a gente chega ao artigo 24, que vai dizer que a revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma, cuja produção já houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas, sendo vedado que, com base numa mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Mais uma vez, a ideia de segurança jurídica. Mais uma vez, o reforço à possibilidade de relativização dos efeitos retroativos da anulação, a questão da modulação de efeitos, do efeito ex nunc ou até mesmo os efeitos pro futuro, os efeitos prospectivos. Ainda vejo o parágrafo único vem nos dizer que consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. Feito? Bom, vamos lá. Outro dispositivo que trago para a nossa análise, o artigo 26, que vai nos dizer que para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e presente razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados. Então está aqui a celebração de compromisso, que só produzirá efeitos a partir da sua publicação oficial. Então, o objetivo desse compromisso, eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou uma situação contenciosa na aplicação do direito. Esse compromisso, pessoal, buscará uma solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais. Não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral. E deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para o seu cumprimento
e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. É preciso observar tudo isso no compromisso. Então, o compromisso, caso firmado, desonere permanentemente do dever e do condicionamento de direito já reconhecido por orientação geral. Esse compromisso é ilegal, ele é irregular. Então, muito cuidado com esse inciso 3 aqui, ó, na sua análise da validade, da legalidade desse compromisso. Veja que o artigo 10, parágrafo 2º do decreto, diz que o compromisso deverá prever as obrigações, o prazo e o modo para o cumprimento, forma de fiscalização, fundamentos de fato e de direito, a eficácia, olha, esse compromisso tem uma eficácia de título executivo extrajudicial e também sanções aplicáveis em caso de descumprimento. Bom, vamos lá. Artigo 27. A decisão do processo nas esferas administrativa, controladora ou judicial poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos. A decisão sobre a compensação será motivada, ouvidas previamente as partes sobre seu cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor. Que para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado compromisso processual entre os envolvidos. O artigo 27 aqui cá entre nós, menos relevante. Agora, o artigo 28 é extremamente relevante. Com ele a gente vai fechar o estudo da LINDB. O artigo 28 vem e nos diz que o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Pessoal, o artigo 28 é uma cláusula de proteção do gestor de boa-fé. É uma cláusula de proteção ao gestor que quer inovar na administração. Veja, ele só responderá pessoalmente, seja por suas decisões, seja por suas opiniões técnicas, quando houver o dolo ou o erro grosseiro. O mero erro que é possível de acontecer não vai ensejar a responsabilização. É uma cláusula que permite o erro do gestor, porque ele só responde quando houver a má-fé, a real intenção de praticar o ato ilícito, ou seja, o dolo, ou quando houver o erro grosseiro. Então veja que o artigo 28 quer dar, o artigo 28 quer dar a segurança necessária para que o agente público possa desempenhar suas funções. Por isso afirma que ele só responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões se houver o dolo ou o erro grosseiro, que abarca aqui a ideia da culpa grave. Tá? Por isso está ali a negligência grave, a imprudência grave, a imperícia grave. A comprovação do dolo ou do erro grosseiro é indispensável para a responsabilização do agente. Veja, a complexidade da matéria e atribuições do agente devem ser consideradas naquela ideia sempre de trazer para dentro do caso concreto, para a ideia sempre de trazer para a consequência prática, para o obstáculo, para a dificuldade real do gestor. Veja lá, pessoal, que o montante do dano ao erário, ainda que expressivo, não poderá por si só ser elemento para caracterizar o erro grosseiro ou o dolo. O fato de falar, olha, houve um dano considerável, isso por si só não é elemento para configurar erro grosseiro ou dolo. Tem que se configurar o erro, o erro grosseiro, o dolo.
independentemente do montante de dano ao erário. Bom, pessoal, o objetivo aqui, o grande objetivo aqui é a crítica à ideia de que a administração da coisa pública é resumida na aplicação da lei. Não é. Quem está dentro da administração pública, em tomada de decisão, sabe disso. Ao falar, aplica a lei ao caso, não é simples assim. Há uma realidade que às vezes está dissociada da lei. A lei está dissociada da realidade, que é o melhor. Então tem que alterar a lei, é verdade, mas não se altera, a lei está posta. Não enfrentou a realidade daquele órgão, daquele município, daquela sociedade específica. Então a ideia é de que não existe no mundo real bem como nunca existiu. A lei não contém toda a ação administrativa. E veja, pessoal, administrar exige funções proativas de prestação do serviço público. Abrange considerações complexas sobre como regular setores da economia, bem como a tomada de decisões difíceis em campos deixados em aberto pelo legislador. Veja que também, com base nesse dispositivo, há uma crítica aos órgãos de controle, TCU e TCS. Porque os órgãos de controle creem no mundo da aplicação de ofício da lei. Aplica a lei ao caso e acabou. Querido, venha cá, não é tão simples assim. Veja que os órgãos de controle entendem que basta o administrador seguir os comandos normativos. Assim ele não será punido e será entendido como um administrador cauteloso e dirigente. Mas, pessoal, como eu disse, nem sempre é assim. E, na verdade, na maioria das vezes não é tão simples aplicar a lei ao caso. E aí, portanto, olha que importante, isso geraria uma paralisia decisória. E haveria, o chamado apagão de canetas, um quadro de temor e inação. E aí, portanto, surge o artigo 28, surge a necessidade do artigo 28 da LINDB, que cuida do gestor que faz uma boa administração a partir de abordagens inovadoras, mas que tem medo de agir, de modo então que ele somente será responsabilizado quando houver o dolo ou quando houver o erro grosseiro. O erro que pode acontecer, somos humanos, somos falhos, por si só não vai ensejar a responsabilidade. Perfeito? Então, portanto, pessoal, o que o artigo 28 da LINDB proporciona é um ambiente à inventividade, cuidando de gestores e técnicos que buscam inovar os meios de gestão pública. É necessário admitir que haja tentativas fracassadas, sem que isso implique na imediata responsabilização. Erro não significa complacência. Admite-se a falha, mas o que deve haver enfrentamento é a desídia, é o descuido, é a má gestão. Então, portanto, o artigo 28 constitui uma cláusula geral do erro administrativo. O objetivo é oferecer, faltou um R aqui, é oferecer segurança jurídica ao agente com boas motivações, mas falível como qualquer pessoa. Cria-se, então, com o artigo 28, incentivos institucionais necessários à promoção da inovação e à atração de gestores capacitados. Perfeito? Pois muito bem. Pessoal, com isso eu encerro com você o nosso estudo da LINDB.
Artigos 29 e 30, menos relevantes, depois basta uma leitura dos dois dispositivos. Perfeito? Então é isso. Grande abraço!